Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo também. Patrícia, muito obrigada por aceitar o convite, por estar De aqui nada. conosco para falar um pouco sobre o mercado imobiliário e algumas curiosidades, né? Você que está aí em Portugal. E antes de mais nada, eu pediria para você se apresentar, o seu nome, o nome da sua empresa, né? Quanto tempo que você está em Portugal, como que começou o teu trabalho no mercado imobiliário. Fala um pouquinho de você para nós, por favor. Ok, perfeito. Bem, então, mais uma vez, Silmara, obrigada pelo convite. Bem, meu nome é Patrícia Castro, né? Na verdade, o Castro é meu nome do meio, né? Mas eu sempre assumi muito esse sobrenome, que aqui chama apelido, né, em Portugal. Porque era um sobrenome da minha mãe e, de certa forma eu sempre assinei assim profissionalmente na vida pronto, escolar e profissional, achava mais fácil. E ele veio, acabou que calhou, porque ele é um sobrenome português e é da família da minha mãe, que era do meu avô, né? E acabou quando Legal. eu vim morar em Portugal, então o Patrícia Castro ficou mais forte ainda, né? Pronto. Então, assim, eu estou aqui em Portugal desde 2016, né? Estou há 6 anos e pouquinho. Eu sou psicóloga de formação, né? Me formei em psicologia e desde o princípio toda a minha formação universitária foi voltada para a área de recursos humanos, a área organizacional. Então, eu sempre trabalhei em empresas, né? Voltada para a gestão de recursos humanos. Então, essa foi minha carreira que eu tive no Brasil desde então. Quando decidimos, eu e meu marido, né, mudar para Portugal, pronto, ia chegar, ia também verificar a questão da minha nacionalidade, me regularizar no país para que eu pudesse tentar voltar para o mercado de trabalho e possivelmente o mercado que eu já atuava no Brasil, né, que era mais prático. Fiquei um ano, né, esse período de 2016, a me estabilizar, a me estruturar, a correr atrás dessas documentações todas, para que eu pudesse tentar conseguir estar legalmente no país, né, como cidadã de fato, e conseguir voltar ao mercado. Isso não aconteceu, para minha surpresa, sim, né? Quer dizer, eu tive carreiras no Brasil em empresas nacionais, né? Ou seja, meu crescimento profissional foi sempre em empresas nacionais e não em multinacionais. E tive uma certa dificuldade, porque o país é muito pequeno, e então as demandas na minha área não são muitas, né? Então, assim, obviamente existem já os profissionais daqui. Então, isso também acaba se tornando ali um trabalho de resiliência muito grande para eu tentar entrar. Então, eu falei, bem, eu preciso fazer de um limão a limonada, eu preciso ver outras formas de como é que eu vou me adaptar ao país e ainda tendo idade para trabalhar, né? Que eu precisava Sim. produzir. E eu tinha uma formação em coach que eu fiz no Brasil, mas eu nunca atuei e acabei encontrando com uma brasileira aqui, onde também trabalhei outro tipo de especialização em coach, quem sabe vou trabalhar com isso, mas de fato, em paralelo a isso, eu fui convidada para fazer uma formação, né, um treinamento, numa das imobiliárias grandes daqui, que era pronto, só para você conhecer, entender como é que é a cultura, ver se é isso que você quer, se você gosta. Para mim, isso ia ser uma coisa assim, um pouco um modelo mental muito difícil, porque eu era uma pessoa de carteira assinada, CLT, como a gente chama no Brasil, ganhava salário, 13º, né, saía de férias, e eu falei, não entra na minha cabeça trabalhar com isso, mas eu vou lá ver o que, que é, né? Porque de toda forma, ou no coach ou nesse trabalho, todos iam ser trabalhos autônomos, né? Sim. E então fui fazer a formação e comecei a gostar do assunto, achei interessante. Era algo que eu sabia algumas coisas, né, voltadas à área comercial, mas não tinha entendimento não só da cultura do país e como é que eles trabalham, como é que eles fazem, como também do mercado imobiliário em si, né? Porque eu nunca trabalhei com isso, né? Eu sempre entrei no papel de cliente, nunca de uma pessoa que iria trabalhar com isso. E pronto, e nesse momento eu saí de lá super motivada, né? Óbvio que eu tive um apoio muito grande do meu marido, que, né, enquanto ele já estava atuando no mercado dele, na profissão dele, ele falou: não, vai, vê se é isso que você gosta e tenta, né?
e sem conhecer ninguém em Portugal, porque, assim, apesar de ter, né, essa família da minha mãe aqui, mas eu não os conhecia, não tinha vínculo com o país, ou seja, não tinha amigos, não tinha nada. Pouquíssimas pessoas mesmo a contar nos dedos que eu conhecia. E eu falei, como é que eu vou trabalhar num país que eu não conheço ninguém, não entendo sobre imóveis, né? E como é que vai ser? Enfim, e fui fazendo essa tentativa. No grupo que eu estava, já tinham alguns brasileiros, porque quando eu cheguei em 2016, a gente já percebia que já tinha um movimento de um público brasileiro mais qualificado, assim eu posso dizer, né? Pessoas que Sim. vieram com universidades, que são mais especializados, vieram empreender também em Portugal, ou trabalhar na área de tecnologia, porque aqui o mercado acaba sendo mais aquecido para isso, e a gente percebeu ali um movimento já de pessoas naquele ano, né? Então, quando eu fiz a formação em 2017, já tinha já uma mistura já de brasileiros a participar, mas ainda era uma coisa que não era muito assim, não tínhamos muito brasileiros a trabalhar com isso e por aí vai, né? E eu falei, gente, será que vai dar certo? Não vai dar? Mas aí fui tentando pelo princípio, né? Que eles ensinam, as imobiliárias grandes querem, obviamente, que você aprenda todo o princípio do negócio, porque existem histórias de sucesso, né? Sim. Obviamente as coisas mudam conforme os cenários, né, ou políticos, ou de crises econômicas, ou de Covid, né, uma série de coisas que a gente, né, vem no dia a dia, mas a gente começa aprendendo como é que eles deram certo, né, lá atrás, né? Então é o bater na porta, que é algo que para mim no Brasil isso não existe, né? Como é que você vai bater na porta de uma pessoa para perguntar se a pessoa conhece alguém que tem uma casa para vender, se ela está querendo vender a casa dela? E as pessoas vão abrir a porta assim, não vão, aqui é normal, isso acontece e tudo mais. Nossa, isso é bem peculiar, né? É, muito, Diferente. muito. E assim, eu queria experimentar, porque assim, na verdade, você não é obrigado a fazer todas as etapas do processo, você tem que pelo menos tentar se identificar com alguma delas, né? E esses são os aprendizados que a gente vai tendo. Então, assim, eu me permitia fazer. Né? Então, no Sim. momento que a gente fez todo o processo da formação e fizemos até business plan e tudo mais sobre o negócio, onde é que a gente ia atuar, porque o indicado é que você atue mais na sua zona, onde você mora, porque você considera que você conhece mais as pessoas, a pessoa do café, do mercado, enfim, está ali na tua comunidade, né? E aí você faz um levantamento, possivelmente, de quantos, você mapeia quantos imóveis tem naquela região, naquela zona que você quer atuar. Então, tudo isso foi feito um trabalho, né? Então, eu disse, não, eu vou fazer do zero para eu poder entender como que é o processo. Então, fiz todo esse levantamento, entendendo quantas frações, né? Frações são apartamentos, que eu vou ter que trabalhar. Então, isso vai dar 200, 300, ali eu vou saber quanto que eu tenho que investir. Ou seja, vou fazer flyers, que seriam os folders, para entregar, ou deixar meu cartão de visita, ou fazer uma cartinha e pôr na caixa dos correios. Aqui é muito comum você encontrar muita comunicação de marketing em caixa de correio. Por mais que tenha lá um adesivo, não aceito publicidade, né, do proprietário que tenha lá na caixinha de correio dele, né? Porque também é um modelo diferente, né? Os imóveis aqui, comparados ao do Brasil, né? No Brasil, né, na minha vivência, a gente está acostumado a ter imóveis com porteiro, né? Com portaria, e geralmente são os porteiros que recebem as cartas. Aqui, os prédios, de uma forma geral, têm as caixas de correios na entrada dos seus prédios, né? Ou então dentro no hall, né? Então a gente acaba tocando, abrem a porta, a gente sai colocando nas caixas de correios e vai embora, entendeu? Algo assim. Então, assim, é uma coisa super comum, né? Então, você faz muito esse marketing também, dessa forma, né? Física, ok? Então, Sim. assim, eu fui fazendo toda essa parte, fui vendo o que eu me identificava, o que eu não me identificava, né? E por ali fui, mas assim, no princípio, é algo que você precisa de muita motivação, se automotivar e estar com pessoas muito positivas na questão do acreditar sem ver, porque é um pouco isso. É você acreditar num negócio que você não tem salário,
que você não tem nenhuma gratificação, nenhum como é que eu posso dizer, um apoio, né? É assim, para te dizer assim, ó, isso aqui é pelo menos para o teu combustível, para tu... Não temos Só nada disso. recebe por produção mesmo, né? Só recebo se eu vendo, né? Não sei como é que é o modelo no Brasil, mas assim, porque o Brasil também é muito grande, talvez diferencie de regiões para regiões, Mas né? a maioria é assim também. Pronto. Então, assim, a gente tem que fazer o investimento do nosso bolso, né? Para eu investir do meu bolso, a ideia é que, primeiro, eu efetue um negócio para eu receber um dinheiro para começar a investir, né? Ou eu tenho um dinheiro de sobra e fico ali investindo. Então, assim, eu fui fazendo aos poucos, né? Ou seja, usando meu carro, fazendo uma visita ou outra. E para quem começa logo do princípio e não conhece, não tem uma rede de contatos, não tem assim, como é que eu vou dar um proprietário, vai dar a casa para eu vender, se ele nem sabe quem eu sou, não me conhece e tudo mais. Então, por isso que eles orientam você a fazer uma cartinha, se apresentando e põe lá na caixinha de correio dele. Isso é um modelo que, na minha visão, pode funcionar para muita gente. Para mim, não funcionou, né? Eu fiz algum período, tentei, experimentei e não me identifiquei. Bater na porta da casa das pessoas, não me identifiquei, né? Então, assim, eu fui tentando perceber onde é que eu iria me sentir mais confortável. Que nesse caso foi trabalhar e me identificar com as pessoas com quem eu tinha relação, que eram as pessoas que estavam no Brasil, né? Então, aí é onde começou a minha história, em começar a trabalhar muito o estrangeiro, ou seja, as pessoas que moram em outro país e principalmente focado nos brasileiros. Então, no momento, isso foi meados de final do primeiro trimestre, segundo trimestre ali de 2017. No final do ano, mais para o final do ano de 2017, nós tivemos uma reunião onde foi aberto para a gente que eles iam começar a financiar imóveis para estrangeiros, né? Para quem quisesse comprar imóveis em Portugal financiado aqui. E eu pensei, olha, agora eu vou começar a trabalhar, porque agora eu vou conseguir me expor, né? Abrir para as pessoas o que eu estou fazendo aqui. E pode ser que muita gente, porque naquela altura, lá naquela época, já começava a haver muitos movimentos de brasileiros vindo para cá. Né? Então, tinha já muita gente interessada em vir, e aluguel aqui, né, que chamamos de arrendamento, sempre foi uma coisa, né, de quando eu cheguei em 2016, era muito difícil, né, você encontrar um imóvel para alugar, você vir de outro país, e além de ser mais caros os aluguéis, né, comparados ao real, você encontrar um imóvel e você está vindo possivelmente começando sua vida, ou seja, você às vezes não está empregado, e a pessoa vai confiar como que você vai pagar e vai assumir o compromisso se você não tem histórico naquele país, você não tem como comprovar rendimentos, né, esse tipo de coisa. Então já era um pouco difícil naquela altura, e foi ficando mais, os imóveis foram se valorizando e a coisa foi começando. Pronto. Então no momento que disseram assim, olha, vocês agora podem ter clientes de fora, porque os bancos aqui já estão abertos para flexibilizar crédito. Obviamente, as pessoas tendo como comprovar rendimentos no seu país de origem, a gente consegue fazer um financiamento aqui de crédito. E aí eu falei, agora eu vou começar a trabalhar de fato com o que eu acho que eu vou conseguir, né? Já se identificou mais. Sim, já me identifiquei mais, e aí eu comecei a fazer o quê? Eu me apresentei para as pessoas nas minhas redes sociais do que, né, da minha mudança, que algumas pessoas sabiam, outras não por isso, e do que eu já tinha realmente, o que eu transformei, né? Qual foi a minha novidade profissional. E que contava com as pessoas, com indicação e tudo mais, e que teria todo o gosto em ajudá-los. E aí começou, né? Um me indica para alguém, o outro me indicou não sei para quem, um comprou comigo, o outro veio de um trabalho que eu já trabalhei, veio amigos do meu marido, enfim. E foi aí começando um pouco esse movimento. E eu continuei na mesma imobiliária desde então, trabalhei lá por 4 anos, né? E fui crescendo muito nessa parte voltada para compradores, né? Pessoas que queriam comprar, e eu acabei assim me aprofundando no que era a questão do crédito para estrangeiro, o que é que precisava ter, como é que funcionava.
eu não sou um profissional que faço análise do crédito imobiliário, né? Nós temos na altura a gente tinha uma estrutura, e ainda hoje eu tenho, que é uma estrutura de um intermediador de crédito, que eu acho que no Brasil também já deve ter, não é? Isso tem, sim. Pronto. E esse intermediador de crédito é que faz, ele também é comissionado, né? E no caso ele recebe a comissão se ele fizer e for para frente com o crédito daquele cliente. Então, assim, nós acabamos sendo uma área de apoio um para o outro. E quando eu recebia, né, recepcionava um cliente interessado na compra, eu faço toda essa qualificação inicial, porque eu já mais ou menos entendo o que é possível, o que não é possível, e passo para esse intermediador fazer o processo dessa análise com os bancos, que aí vai oferecer e por aí vai. Então, assim foi começando o meu trabalho, até que eu me juntei ao meu irmão veio morar em Portugal, comprou um imóvel aqui também, e a gente começou, ele é engenheiro de formação, e eu falei para ele, por que tu não vens trabalhar comigo nessa área? É bem interessante também para quem é dessa área de engenharia, arquitetura, enfim, você está sempre dentro de imóveis, vendo coisas, né? Então, quem sabe você gosta e se identifica. E eu estava sempre precisando ali de ajuda, às vezes, de fato, tinha bastante gente chegando, muito cliente para atender, e eu não conseguia sozinha, né? E ele começou a vir trabalhando comigo aos poucos, até que a gente foi construindo uma relação, né, de parceria dentro da mesma imobiliária. E quando foi em 2020, meio do ano de 2020, segundo semestre, nós tomamos a decisão de criar a nossa própria marca, sairmos da empresa que a gente trabalhava e abrirmos a nossa, porque na verdade a gente fortaleceu primeiro o nosso nome, né? Primeiro eu era só Patrícia Castro, depois nós ficamos sendo Patrícia e Ricardo Castro, né? Consultores imobiliários, aqui não chama corretor, chama consultores imobiliários da imobiliária X, né? Pronto. E depois a gente já disse, não, agora eu acho que a gente pode, né, pensar numa coisa que a gente consiga mesmo fazer do jeito que a gente quer, que a gente gosta, dentro do tempo que a gente acha que tem que ser. E aí a gente criou a PR Castro, né, que é Patrícia e Ricardo Castro, Negócios Imobiliários, né? E legal. Era uma marca que a gente já vinha trabalhando como logo, e a gente só comunicou esse anúncio, né, e tudo mais, e sim, não tivemos uma mudança de, porque agora você não está mais numa imobiliária grande, não, na verdade, a gente teve um fortalecimento e muito apoio das pessoas que já nos conheciam, porque sabiam do nosso trabalho, já nos conheciam, confiavam, e continuaram a nos indicar e a passar referências das pessoas, enfim, né? Então, assim, a gente acabou criando como um carro-chefe, uma expertise do trabalho que nós fazemos, trabalhar muito as pessoas que estão fora do país, né? Certo. Nada impede de eu trabalhar as que estão dentro. Obviamente, eu também tenho muitos clientes aqui dentro, mas a gente ficou muito focado muito em compradores, né? Pessoas que querem comprar ou para investir ou porque vêm morar em Portugal. E acontece, Patrícia, assim, por exemplo, um brasileiro, alguém, ele querer comprar um imóvel, mas você ser os olhos dele, ele comprar para investir e ele nem conhecer o imóvel? Muito. Muito. E assim, isso foi uma demanda que eu acho que foi aparecendo ao natural, porque o que acontecia? Os clientes nos procuravam, a gente começava a conversar e até a gente iniciar o processo da questão da análise do crédito, isso também leva assim um tempo. E aí, quando no momento que eu começo a pensar aqui no que a gente vai ver para ele em termos de valores e tudo mais, ele me sinaliza, olha, Patrícia, eu tenho umas férias para tirar, eu vou a Portugal, e aí a gente aproveita e faz as visitas nos imóveis. E assim começou a acontecer, as pessoas vinham para cá de férias, vinha o marido com a esposa, enfim, e faziam as visitas comigo, e tomavam a decisão, faziam uma proposta, só que após a proposta a gente tem um contrato promessa, a gente tem a escritura, né? Então tem os trâmites que precisam ser feitos e que precisam de assinatura de quem está comprando. E aí acabou que é caro para as pessoas ficarem indo e vindo, não é? E, obviamente, a gente cria uma relação de confiança e as pessoas disseram assim, não, eu queria que você fosse nossa procuradora, vocês fossem nossos procuradores, para que a gente pudesse agilizar. E aí a gente foi fazendo esse trabalho, né, de ser, né, um representante ou
se eles não se sentem tão confortáveis, ou a gente também não, indicar um advogado para ser um procurador dele, sim, também existe essa possibilidade. Então, assim, as procurações são muito aceitas aqui. São delicadas, né? Porque, assim, são procurações que te dão poderes para fazer muitas coisas, né? Inclusive, sim, comprar um imóvel. Então, sim, assim, tudo é muito delicado no sentido do texto, do que se escreve e tudo mais, mas, assim, conseguimos realizar sem nenhum problema. E muitas vezes eu já fiz várias vendas, né? A gente ainda hoje faz, e clientes que nem aqui vêm. A gente faz visitas por videochamada, né? Eu acho que o Covid teve os aprendizados, né? Tanto para o bom como para o ruim. E eu acho que uma das coisas foi a gente usar muito a tecnologia a nosso favor, sim, né? E então, esse público, ele mais compra para passar férias ou para investimento, para alugar mesmo, deixar rendimento? Muito pouco pessoas que comprem só para passar férias. As pessoas começam a comprar ou para morar num futuro, né? Enquanto não vem, a gente aluga o imóvel dessas pessoas, ou compram só simplesmente para investir, para diversificar seus investimentos, achando que, pronto, Portugal tem um atrativo hoje, tem muita procura, os arrendamentos são valores muito altos, né, comparados a muitos mercados. Vocês então, mesmos administram a locação. A gente faz. Eu não tenho, assim, eu tenho, dentro da empresa, a gente faz essa parte da gestão dos imóveis dos clientes, porque foi uma situação que foi acontecendo. Nunca foi uma coisa que eu vendi, né? Os clientes falavam, tá bom, Patrícia, eu vou comprar um imóvel, mas você faz a administração para mim? Então, a gente faz algo muito simples, mas a gente dá um apoio, um suporte para eles, sim, entre o inquilino e o proprietário sempre, né? Fazemos a vistoria do imóvel, esse tipo de coisa, a gente dá esse suporte para eles, né? Então, para que eles também se tranquilizem quando comprar, que vai ter sempre aqui alguém a olhar pelo bem deles, né? Pronto, sim, é mais ou menos isso. Então, o corretor que ele está aqui, ele pretende trabalhar fora do país. Quero tentar outra, né? Novos desafios. Portugal é um bom país? Focado para trabalhar como corretor de imóveis? Isso, né? Um nicho dentro do mercado imobiliário. Ok. Algumas pessoas me procuram também do Brasil, né, quando veem que eu trabalho com isso, ou no LinkedIn, ou alguns lugares, para perguntar, como é que é o mercado imobiliário, é fácil, dá para a gente trabalhar? Então, a minha resposta é sempre assim, você tem que vir, obviamente, isso para qualquer vir, muito planejado financeiramente, isso é o primeiro passo, né, para tudo, porque a gente está trocando uma moeda fraca para uma moeda forte. A gente sabe que a nossa moeda do real se desvaloriza muito rápido, né? Infelizmente, então assim, o euro tem um poder mais forte, então é uma diferença de conversão grande. Então você tem que vir realmente planejado financeiramente. Segundo, se você vem para iniciar a sua vida, para viver disso, você precisa exatamente ter esse colchão aqui financeiro para te ajudar a te estruturar pelo menos nos primeiros 6 meses, né? Enfim, você vai ter que começar a fazer seu nome, porque é muito individual, né? Assim, você pode se colocar numa agência grande, obviamente, você tem uma marca grande, que isso pode te ajudar ou a validar você, ou qualquer coisa do tipo, ou tem pessoas que necessitam se automotivar com uma equipe maior, vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Sim. Mas o fato de não ter uma ajuda de custo, né? O fato que você também precisa ter um carro, né? Dizer para mim, você pode ser corretor de imóveis e em Portugal tudo é muito rápido, não é assim, né? Eu me desloco muito, porque eu atendo muito em outro estado também, né? Portugal é muito pequeno, de fato, é muito pequeno. Então, ou seja, semana passada eu estive no norte, 3h30 eu estou no norte de Portugal. Se eu estou no Brasil, né, 3h30 dentro do Nordeste, eu vou de um estado para o outro, né? Então, assim, depende muito do que você quer. Então, assim, eu me desloco bastante. Então, você tem que ter um carro, você tem que ter esse colchão financeiro para te sustentar até você começar a efetuar os negócios. E, às vezes, a pessoa acha assim, eu fiz um primeiro negócio, eu ganhei uma comissão, ótimo. E depois passa-se meses e não consegue mais efetuar nada, né? Então, assim, não é um modelo maravilhoso, ou seja, você tem que estar muito focado. E se a tua disponibilidade for 100% no negócio, muito provável que tu vai ter sucesso.
Tudo vai Sim. depender do teu acompanhamento, da forma que tu se vende. Então, assim, hoje em dia, rede social é tudo que há mais, né? Muita gente trabalhando com isso, né? Então, Sim. assim, principalmente para quem quer trabalhar com pessoas que estão fora de Portugal, né? Então, as pessoas cada vez mais estão investindo nisso. Então, assim, é você traçar um planejamento para que isso dê certo. Impossível não é. Eu Isso é não muito sou a única parecido. brasileira. Então, mas isso é muito modelo do Brasil também, né? Porque aqui o corretor de imóveis vence uma propaganda, mas não é bem assim. Você tem que investir, assim como você fez. Você se dedicou, você se Exatamente. propôs a aprender Sim, e entender qual era o teu perfil. exato. E investir, assim, por exemplo, fazer cartão de visita é com seu Uhum. dinheiro. Fazer um flyer é com seu dinheiro. Rede Fazer uma social. placa de vende é com seu dinheiro. Rede social, quer investir, quer promover, é com seu dinheiro. Então, assim, isso hoje nós temos uma pessoa que cuida das nossas redes sociais, porque assim, ou eu invisto no marketing, ou eu posso perder muita coisa, não é? Então, assim, Sim, como qualquer empresa. Então, assim, marketing para a gente é muito importante. Então, a sim. gente teve que, assim, ir tomando decisões. Eu posso não ganhar muito aqui, porque eu tenho que investir aqui, e eu preciso investir aqui para depois eu ter um retorno maior ali, não é? Então, assim, eu acho que é favorável, assim, é um país pequeno, ok, tem muitas oportunidades, tem. Hoje tem muita gente trabalhando com isso, porque isso virou uma febre, assim, como começou a ter uma crescente muito grande de pessoas investindo, estrangeiros comprando, e as pessoas começaram a ver, então, assim, foi muita gente entrando para trabalhar nisso, porém, muita gente entra e não é todo mundo que fica, né? Isso. Você ter a estrutura da estabilidade, criar seu nome, sedimentar, ser resiliente, não é todo mundo que fica. Sim. Então, na formação que eu fiz, do grupo que eu participei, sei lá, tinha uma média de 30 pessoas, hoje, que eu saiba, só tem eu e um outro colega que continua no mercado imobiliário. Então, as outras pessoas foram, porque no momento que você diz assim, não, eu preciso ter um dinheiro todo mês, eu não consigo ficar aqui, ou o que eu ganhei ali foi muito pouco para me segurar por 3 meses, eu preciso começar a trabalhar para ganhar salário todo mês. Aí as pessoas saem, né? Sim. Acabam não priorizando, entendeu? Então, assim, são situações. Se você tem, como no meu caso, né, que sou casada, tem um apoio, né, familiar, isso me ajudou muito a tomar essa decisão. Senão, eu teria que realmente procurar o mercado de trabalho né? No Sim. início, sim. Né? Então, assim, hoje eu construí algo, né? Eu, meu irmão, depois junto comigo, que foi um trabalho de formiguinha, né? A gente vai trabalhando, todo dia a gente tem que ter a missão de que a gente precisa ter casa para vender ou ter cliente para atender para comprar uma casa. Então, a gente tem sempre ali que estar sempre atento ao mercado, né? Entender o que Sim. está acontecendo, quais as mudanças, enfim, tá antenado com tudo, né? Então, é um pouco isso. Mas eu tive estudando, né, nas pesquisas sobre o mercado imobiliário de Portugal e também fala sobre a avaliação de imóveis, que você acho que não trabalha nessa parte, né? Mas eu tive olhando ali que Portugal tem bons cursos, tem boas especializações também, então o corretor de imóveis Sim. também pode fazer a avaliação de imóveis, né? Também trabalha Então, com isso. na verdade, assim, eu sei que tem a ANAI, que é a Associação Nacional de Avaliadores de Imóveis, né? Porque o que acontece? Aqui, quando a gente vende um imóvel, né? Se a pessoa vai comprar um imóvel financiado, né, com financiamento bancário, esse imóvel tem que ser feita uma avaliação do banco, né? Eu acho que no Brasil também é a mesma Sim, é bem coisa, não é? assim. Aham, Pronto. isso mesmo. Quem faz essas avaliações do banco são avaliadores certificados, né? Ou seja, com algum curso, alguma coisa assim, que são certificados que geralmente são de empresas, né? No meu entendimento, terceirizadas pelo banco, né? Tem várias empresas com essas credenciais que os bancos startam. Olha, preciso dessa avaliação para o imóvel X. E vão esses avaliadores avaliar o imóvel. Se a pessoa compra um imóvel à vista, a pronto pagamento, como a gente chama aqui, não existe avaliação, Igual ok? aqui, como aqui. Pronto, então pronto. Então, assim, para esse tipo de fim, o nosso trabalho como consultor imobiliário, corretor de imóveis que seja, não fazemos avaliação. Porém, eu não sei se tem alguma outra informação a mais, mas o que eu saiba, conversando com algumas pessoas, eu nunca aprofundei,
quem são esses avaliadores? São profissionais que tenham universidade, ou é engenharia, eu não sei se é um tipo de engenharia, não sei se é só civil, arquitetos, eu sei que podem, e eu não sei se tem mais outras profissões, tá? Então, assim, não é todo mundo que pode ser avaliador, pelo que eu entendi aqui, ok? Não é só assim. Tem que ter um cadastro, tem que estar credenciado, não é tão simples assim, né? Não é só chegar em Exatamente. uma formação qualquer. Exatamente. Então, assim, e aí, pronto, e aí eu acho que você pode ser avaliador meio que autônomo ou avaliador vinculado a alguma empresa, né? O nosso contato com os avaliadores é quando nós temos uma casa para vender e o cliente comprador vai comprar com financiamento, esse avaliador entra nessa casa que a gente tem para vender para fazer essa avaliação. E eles é que mandam um relatório para o banco da avaliação do imóvel. É esse o contato que a gente tem. Esse mercado em si, eu não sei se é um mercado promissor, mas assim, eu sei que eles têm muito trabalho. E a gente. Bom, né? Porque como a gente, né, como o mercado é muito aquecido na venda, né? Ou seja, tem muito trabalho para avaliador, não é? Sim, verdade. E às vezes a gente até brinca, fala, ai meu Deus, a avaliação está demorando, porque existem os prazos, geralmente são 48 horas para ligarem, para marcar a avaliação. Às vezes passa 4 dias, então a gente fica assim, sempre na cobrança ali com o banco para que as coisas quer atender andem. o cliente da melhor forma possível e rápido, né? Mas a Sim, gente sabe que existe sim. o trâmite todo. Exatamente, exatamente. E eu percebo na tua fala, assim, que você abriu, né, os horizontes, você aprendeu, você se deu a oportunidade para uma nova profissão também e acabou aos poucos se identificando em um nicho, como no Brasil nós temos vários nichos dentro do mercado imobiliário. E eu Pois vejo é. pelo teu olhar e pela tua fala que você é feliz, você gosta do que você faz, do teu trabalho. E eu quero te perguntar, o que mais te chama atenção, o que mais te encanta e te faz assim, eu quero ser sempre uma corretora de imóveis? O que mais te encanta na profissão? Então, vamos lá. Isso é bem legal. É assim, Silmar, eu acho que tudo que eu faço, desde quando eu escolhi fazer o curso de psicologia, eu escolhi fazer o curso de psicologia porque trabalhava, mexia com pessoas, né? E era para saber sobre o comportamento do indivíduo. Então, aquilo me atraiu de uma forma assim, eu acho que deve ser interessante isso aqui. E sempre, desde o princípio, eu gostei muito de gente, né? Assim, eu sempre tive o meu lado, personalidade, eu tenho uma facilidade de relacionamento. E eu acho que isso foi me favorecendo ao longo da vida. E aí, quando eu identifiquei que o que eu queria trabalhar era em empresas, na área organizacional, ajudando as pessoas, fazendo processo seletivo, dando treinamento. Eu sempre estava ali ligada muito às pessoas, ver a evolução das pessoas. Pronto. O que se encontra isso hoje comigo nessa atuação que eu faço profissional? É exatamente eu estar lidando com gente, né? Porque assim, eu não deixei de lidar com pessoas, que se fosse me botar dentro de um quartinho fechado, não é? Que eu tivesse só o computador na minha frente, eu acho que eu poderia até fazer pela necessidade financeira, mas eu ia ficar bem frustrada, porque eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de saber das histórias de vida das pessoas. Então, isso me atrai muito. E o mercado imobiliário me proporcionou isso. Me ajudou mais ainda o fato de eu ser brasileira, e como eu tenho esse público muito brasileiro, quem eu atendo, eu tenho muito prazer em tentar ajudar, independente se eu vou vender ou não, se eu vou alugar ou não, se ele vai comprar ou não, porque até meu marido brincava assim comigo, você também fica mais de 1 hora com a pessoa, conta tudo, e não sei o quê, porque as pessoas ligavam e falavam, o que eu faço? Qual documento eu tenho que tirar? Então, eu tentava ajudar, porque quando eu cheguei, eu bati a cabeça para aprender, né? E aí, eu até na época, eu construí uma página, nem era Instagram ainda, nem tinha esse movimento Instagram, que era chamado Minha Vida em Portugal. Essa página ainda está ativa, mas não está em nenhum momento atualizada, desde que eu realmente me movimentei mais no imobiliário, eu não consegui mais dar conta, que era tipo um diário de contando como foi a nossa decisão de vir, por que a gente veio, quando a gente chegou, quais foram os desafios que a gente encontrou, adaptação, uma série de coisas. Pronto, era um pouco isso. E muita gente me dava feedback assim, é tão legal que você escreve, você devia fazer vídeos.
E eu sempre fiquei meio retraída em fazer e tudo mais, e deixei passar, né? Pronto. Então, quando os clientes me procuram e me pedem ajuda, então eu já estou aqui há 6 anos, não é muitos anos, mas também não é pouco. Então, eu já me sinto muito adaptada, já comprei imóveis, já sei como é, já atendi vários clientes. Então, assim, eu consigo ajudar a pessoa também do outro lado, né? Eu sei o que ela está sentindo, a ansiedade, né, da compra, o sacrifício que elas fazem também para ter aquele dinheiro para comprar um imóvel. Então, assim, eu consigo me colocar no lugar do outro, né? Eu acho que a empatia está acima de tudo, né, nesse processo. Então, eu me sinto muito bem com pessoas. E aí acabo que, assim, pessoas são complexas, né? Então, tem pessoas e pessoas. E isso eu acho que talvez é o que brilhe mais o meu olho, né? Eita, esse cliente vai ser mais, vou transpirar mais. Esse aqui é um cliente mais fácil. Então, a gente vai lidando e vai aprendendo. Então, desde o princípio, quando eu fiz o meu treinamento aqui, uma das primeiras perguntas que eles fazem: vocês gostam de gente? Porque se você não gosta de gente, isso não é para você, entendeu? E nesse momento eu falei, tô no lugar certo, porque eu gosto de gente. Então eu acho que eu vou me dar bem nisso aqui. Então foi muito nessa linha que eu me identifiquei com essa relação, porque por mais que a gente tenha feito, eu fiz uma profissão, né, estudei para uma coisa e hoje eu não atuo como, né, porque eu nunca atuei como psicóloga, né? Eu sempre atuei em um cargo muito mais administrativo, mais de gestão, mas que estava ali ligado a pessoas. Mas assim, a gente sempre tem ali um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente estudou, tá ali intrínseco na gente, que a gente consegue trabalhar um pouco isso no nosso dia a dia, não é? Exatamente. E acaba facilitando um pouco aí a vida. E resumindo tudo isso, olha, que dá para observar. Você fez psicologia, você foi se aperfeiçoando, você foi estudando, você se dedicou, tudo isso que nós sempre comentamos, a importância da pessoa não parar. Está em Sim, contínuo estudo, perfeito. aprendizado, tem um curso aqui, um material ali, observar, e a dedicação, né? Porque eu acredito que você não tem como, se você não se dedicar mesmo com aquilo, Não, né? Abrir mão não. de algum sábado, domingo, feriado para mostrar um imóvel para o cliente, atender o cliente. Essa 1 hora que às vezes quem não trabalha no mercado não sabe. Mas você vai atender o cliente que poderia demorar 15 minutos, você fica 1 hora com ele, porque ele quer contar a história daquele imóvel para você. Exatamente. É um pouco por isso. É, assim, o que você está falando me traz assim, nada cai do céu, né? Sim. E a formação, curso, investimento é obrigatório. A gente tem que fazer todo ano. Todo ano, eu, meu irmão, escolhemos um curso para fazer. A gente, no início desse ano, fizemos um desafio para nós, porque a gente acabou sentindo a necessidade dos clientes que nos procuravam por indicação, por nos acompanharem nas redes sociais e tal. A gente queria comprar um imóvel no norte, não sei o quê. E aí a gente acabou assim, eu não preciso ter um monte de gente a trabalhar comigo, eu apenas tenho que confiar, tenho que ver se a pessoa tem uma essência parecida com a nossa, no sentido de saber lidar com pessoas, de gostar, né? Então a gente identificou 3 pessoas nesse mercado que não tinham experiência no mercado imobiliário, mas que estavam dispostos a aprender. Então colocamos 2 pessoas no norte de Portugal e uma pessoa aqui em Lisboa, né? Fizemos a formação, treinamento com eles, da parte jurídica, da parte do financiamento, da parte do mercado mesmo, imobiliário, né? As formações necessárias para que eles pudessem iniciar um processo. Estão começando, estão indo bem. Isso para a gente assim, já foi um desafio, porque a gente, quando abriu a empresa, a gente abriu só para nós dois, tipo assim, era só para a gente poder ali fazer as coisas que a gente queria fazer, criar nossa logo e tal, enfim, criar ali nosso cenário, e começou a surgir essa demanda de poder fazer. E isso me traz o quê? Uma responsabilidade maior de que a gente não pode parar. A gente tem sempre que estudar, sempre se formar, especializar, principalmente no mercado que a gente atua, não é? Que é um mercado muito dinâmico. Então, a gente teve o Covid, vai ter uma crise, Covid, foi o ano que eu mais vendi, tá? Então, assim, a gente nunca sabe o que acontece, né? Tem a guerra na Ucrânia.
vai impactar Portugal, Europa, não sei o quê. Ok, o INI, a gente está vendo que os preços encareceram, mas eu acho que é no mundo todo, né? Porque isso não reflete só em Portugal, né? Mas as coisas continuam. O país está chegando gente, assim, absurdamente. Então, assim, está tudo a acontecer e o mercado muito, muito, muito aquecido. Então, como que eu posso acompanhar tudo isso? Eu preciso também me atualizar, não é? Preciso estudar, preciso ter mais ferramentas para conseguir atender melhor os cenários que vierem para mim, né? É mais ou menos por aí. Exatamente. E, Patrícia, você sempre morou em Lisboa, né? Você não mudou de Eu cidade. moro numa cidade que pertence ao distrito, né, ao estado de Lisboa. Certo. Estou a 20 minutos, mais ou menos, de carro de Lisboa, centro, né? Mas eu moro numa cidade chamada Oeiras, que é uma cidade que tem praia e fica do lado da cidade de Cascais, que eu acho que é a cidade mais famosa, assim, para os brasileiros que conhecem, que pesquisam. Mas Oeiras é uma cidade também muito gostosa. Então, assim, a gente, quando quisemos comprar nosso imóvel, a gente escolheu aqui, exatamente pela proximidade do centro, né, de Lisboa, e a gente também tinha alguns amigos que já estavam aqui, que gostavam bastante, então a gente é bem feliz aqui, mas para mim isso me permite também ter muita mobilidade, né, porque eu atendo cliente tanto aqui, como em Cascais, como em Lisboa, então assim, eu estou meio a 20 minutos aqui, a 20 minutos ali, se eu vou para o outro estado, para o distrito de Setúbal, que é dividido por duas pontes, então eu estou a 40 minutos, entendeu? Para gente que vem de grandes capitais no Brasil, isso não é nada, né? Depois a gente começa a ficar meio, a gente brinca, fica meio português, é muito longe, né? Mas assim, não é nada, assim, 40 minutos você está em outro estado, entendeu? Como assim, né? E dependendo da cidade, até menos, né? Então, assim, eu trabalho muito nessa função. Então, para cima e para baixo, a gente está indo para um lugar, uma cidade, outra, porque o país permite que você tenha essa flexibilidade, né? Ah, que bom. E se tiver o corretor de imóvel, né, que está vendo, mesmo o brasileiro que quer comprar, investir ou ir até Portugal, eu queria que você deixasse aí os contatos de Instagram, LinkedIn, vou também depois Claro. escrever, mas diz para nós aí para procurar você e o seu irmão. Claro, claro que sim. E aproveitando também, né, não sei se é oportuno eu falar, mas assim, é muito legal também eu dizer que a gente também trabalha muito com parcerias com o Brasil, tá? Ah, Assim, de interessante. colegas profissionais, exatamente, comissionamos, né? Ou seja, a pessoa tem, sei lá, tem sua carteira de cliente, né? E Sim. aí vocês têm um cliente interessado em investir ou comprar uma casa aqui, o cliente está qualificado por vocês, vocês passam a indicação dele, a gente faz todo o trabalho atendendo, ou seja, é um trabalho de confiança, obviamente, a gente faz um protocolo de parceria, mas é uma coisa que é super realizável, que a gente tem parceria com outros profissionais aí no Brasil, tá? Então, também para Muito vocês bom. ficarem atentos. O nosso contato, assim, eu falo muito para as pessoas nos seguirem muito nas redes sociais, que é Instagram, Facebook, tem no LinkedIn também, é sempre PR Castro Negócios Imobiliários. PR Certo. Castro Negócios Imobiliários. Nós temos um site, mas ele não está muito bacana do jeito que a gente quer, a gente vai estar construindo um novo, então a gente ainda não está divulgando muito. Mas PR Castro Negócios Imobiliários, @ PR Castro Negócios Imobiliários, vocês encontram a gente. Muito bom. Aí, pessoal, oportunidade. Temos a Patrícia aqui que pode nos atender, e o irmão dela, e possíveis parcerias, com Com certeza. certeza, Com com certeza. certeza. Pois é isso. Que bom. Mas, Patrícia, muito boa conversa. Você esclareceu dúvidas, você nos orientou, você mostrou esse lado de como trabalhar em Portugal, né? Toda a tua dedicação, teu esforço. Eu agradeço profundamente o tempo que você dedicou a estar aqui conosco. Imagina. Tá? Eu sei Eu que que a tua vida é agradeço. corrida, A gente se conheceu assim através de indicação também, não é, isso Silmara? é do amigo nosso. Pois é, e agradeço, acho que é uma oportunidade, é sempre bom a gente poder mostrar como funciona, né, um outro mercado que a gente não conhece. Eu também não conheço muito o mercado no Brasil, então às vezes eu até perguntei para a senhora como é aí, como funciona, porque eu nunca trabalhei aí Sim. como corretora de imóveis, então é mais difícil eu entender, né? E eu já percebi que, pelo Brasil ser muito grande, às vezes cada estado trabalha de um jeito, né? A gente não tem uma coisa muito bem regulamentada, apesar que aqui também não, né? A gente tem aí variáveis aí de comissionamentos, uma série de coisas, mas enfim, é uma coisa que vai puxando a outra, vai ser muito complexo aqui Sim. para a gente falar. Mas foi muito bacana o nosso contato, a nossa troca de informações, agradeço a oportunidade também.
e ficamos à disposição de vocês também, quando precisarem, tá bem? Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, Venha passar férias aqui em Portugal. opa, com certeza, conhecer o mercado imobiliário aí, fazer uma matéria para o pessoal, né? Então, se for, Isso aqui mesmo. no Brasil, na realidade, é muito amplo, nós temos, né, algumas, que nós temos que seguir algumas regras, algumas leis, mas também depende da realidade, né? Você sabe que quantos mil habitantes, o tamanho que é o país, então Exato. varia um pouco, dependendo mesmo da realidade. Está no interior de um estado, está numa capital aí, né? São Paulo, que é uma mega capital, então nós temos essas algumas diferenças também, né? Então a gente vê que algumas coisas são parecidas com Portugal, né? Trabalho na mesma linha, mas foi muito bom esse esclarecimento, passar para o nosso público um pouquinho sobre como é trabalhar lá do outro lado do oceano. Do oceano, e é um país tão irmão, né, nesse sentido, Tão né, lindo. e falamos a mesma língua de formas diferentes, né, Mas muito mas obrigada mesmo por participar imagina, eu do que seu depoimento. agradeço. Um beijinho grande para vocês, viu? Obrigada. Esse vídeo ele faz parte de uma série de conhecimento da atuação do corretor de imóveis pelo Brasil. E nós começamos com Portugal, com a nossa colega Patrícia Castro. E vocês querem saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário do mundo? Vocês vão ter mais dicas, vão fazer mais vídeos e vocês vão acessar o link abaixo aqui e vão entender um pouquinho mais desse mercado imobiliário. Muito obrigada.